A ecologia é o ramo da biologia que investiga as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, procurando compreender não apenas a existência isolada dos organismos, mas, sobretudo, as conexões que os integram em sistemas complexos, dinâmicos e interdependentes. Diferentemente de outras áreas da biologia que focalizam níveis específicos de organização, como a célula ou o organismo individual, a ecologia se dedica a analisar os níveis superiores da organização da vida, especialmente as populações, as comunidades e os ecossistemas, revelando como esses níveis estruturam o funcionamento da biosfera como um todo. Uma população corresponde ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada área e em um mesmo período de tempo, compartilhando recursos, interagindo entre si e apresentando potencial de reprodução. O estudo das populações envolve a análise de fatores como densidade populacional, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, migração, crescimento populacional e distribuição espacial dos indivíduos. Esses fatores determinam o tamanho e a estabilidade das populações ao longo do tempo e são influenciados tanto por condições ambientais quanto por interações biológicas. O crescimento populacional pode ocorrer de maneira exponencial quando há abundância de recursos e ausência de limitações ambientais, mas tende a se estabilizar quando fatores limitantes, como escassez de alimento, competição, predadores e doenças, passam a atuar sobre o grupo, configurando o chamado crescimento logístico. As interações entre indivíduos de uma população também influenciam profundamente sua dinâmica. Relações de cooperação podem aumentar as chances de sobrevivência, enquanto a competição intraespecífica, isto é, entre indivíduos da mesma espécie, pode reduzir o acesso aos recursos e limitar o crescimento populacional. Assim, a população não é apenas uma soma de organismos, mas uma unidade biológica organizada, sujeita a processos regulatórios naturais que mantém certo equilíbrio entre o número de indivíduos e a capacidade de suporte do ambiente. Acima do nível populacional, encontra-se a comunidade biológica, que é formada pelo conjunto de populações de diferentes espécies que coexistem em uma mesma área. Nas comunidades, as relações ecológicas tornam-se ainda mais complexas, pois envolvem interações interespecíficas, como competição, predatismo, mutualismo, comensalismo e parasitismo. Essas interações determinam a estrutura da comunidade, influenciando a diversidade de espécies, a distribuição dos organismos e o funcionamento geral do ambiente. Comunidades com maior diversidade biológica tendem a apresentar maior estabilidade ecológica, pois a variedade de espécies contribui para a manutenção dos processos naturais, mesmo diante de perturbações ambientais. Outro aspecto importante das comunidades é a organização em níveis tróficos, que correspondem às posições ocupadas pelos organismos nas cadeias alimentares. Produtores, consumidores e decompositores exercem papéis fundamentais na circulação de matéria e energia. Os produtores, geralmente organismos fotossintetizantes como plantas e algas, convertem energia luminosa em energia química, constituindo a base das cadeias alimentares. Os consumidores utilizam essa energia ao se alimentarem de outros organismos, enquanto os decompositores reciclam a matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao ambiente e garantindo a continuidade dos ciclos naturais. O nível mais abrangente estudado pela ecologia é o ecossistema, que inclui não apenas as comunidades biológicas, mas também os fatores abióticos do ambiente, como solo, água, temperatura, luz e atmosfera. O ecossistema representa uma unidade funcional na qual ocorre a interação constante entre componentes vivos e não vivos, permitindo a circulação de energia e a ciclagem de nutrientes. A energia entra nos ecossistemas principalmente por meio da radiação solar e flui através das cadeias alimentares, sendo gradualmente dissipada na forma de calor. Já a matéria circula continuamente por meio dos ciclos biogeoquímicos, como os ciclos da água, do carbono e do nitrogênio. A estabilidade dos ecossistemas depende da interação equilibrada entre seus componentes. Alterações em um elemento podem provocar efeitos em cadeia capazes de modificar toda a estrutura ecológica. A introdução de espécies exóticas, a poluição ambiental, o desmatamento e as mudanças climáticas
climáticas são exemplos de fatores que interferem nesse equilíbrio e demonstram como os sistemas naturais são sensíveis às ações humanas. Nesse sentido, compreender a organização das populações, das comunidades e dos ecossistemas é fundamental para o desenvolvimento de práticas de conservação ambiental e para a manutenção da biodiversidade. Assim, a ecologia revela que a vida não existe de forma isolada, mas como parte de uma rede contínua de relações que conectam organismos.